Salmo 150. Amém? Glória a Deus. Que momentos deleitosos, irmãos, na presença do nosso Deus. Amém? Que momentos deleitosos. Acho que não tem outra palavra para definir esse momento que a gente vive. Desde sábado, sexta tivemos o workshop. Ontem tivemos aqui um momento especial, hoje pela manhã também. Eu queria compartilhar um texto, o tema, na verdade, aqui nessa noite com os irmãos. Amém? Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a sua imagem e grandeza, a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Pode sentar no seu lugar, irmão. Como falei, a gente tem se deleitado desde um primeiro momento que a conferência ela foi projetada, né? As conferências, elas têm uma função de esclarecer a igreja, de direcionar a igreja em assuntos específicos. E aqui estamos aqui para falar a respeito do louvor. Eu confesso para os irmãos que eu sempre me sinto desafiado quando outros pregadores me antecedem e falam daquilo que já foi exposto. É desafiador porque muito foi explorado já nesses dias a respeito disso. Quando nós falamos de louvor, estamos falando de música. Estamos falando da adoração cantada. Música. E quando nós vamos olhar para a questão musical, a gente faz uma pesquisa a respeito da música, não é possível datar especificamente o início da música. A gente faz pesquisas, busca tentar os pontos mais remotos, para tentar chegar ali em algo que seja a origem ou que pareça a origem, mas os primeiros registros históricos sobre a humanidade já tem a música inserida. De alguma maneira, a música está presente. De maneira que a música é algo muito intrínseco do ser humano. Na nossa concepção, na criação, entendo, a Bíblia não entra em detalhes a respeito disso, mas entendo que nessa partícula de Deus em nós, a música, ela já faz parte. Então, desde a criança mais tenra, quando ouve qualquer tipo de barulho, ou qualquer tipo de música, já se agita. Desde a criança no ventre, eu me lembro que eu fazia isso com os meus meninos, cantava, louvava para os meus meninos ainda, né? E quando nasceram e ficavam agitados, o louvor que eu cantava junto com eles, e ali eles se acalmavam, se aquietavam. Então a música é muito intrínseca do ser humano. Quando a gente vai para os registros mais históricos, foi utilizada de várias maneiras. Foi utilizada em comunicação, era utilizada com tambores, músicas e outros tipos de instrumentos entre tribos. A música é utilizada em rituais religiosos, rituais na maioria das vezes pagãos. Algumas histórias eram contadas de pai para filho, de forma como canções. As canções falavam de feitos heróicos de pessoas que registravam, heróis que fizeram grandes feitos. De sorte que a música é algo que é muito nosso, é do ser humano. E nós vamos ver no passar dessa exposição como ela é importante nesse sentido, porque ao iniciar o trajeto da adoração, ao iniciar a revelação para os homens, o louvor faz parte da essência da adoração.
A gente tem aprendido aqui na igreja que a adoração não se limita ao culto, que a adoração não se limita às horas que passamos reunidos em celebração. A adoração, ela transcende essas paredes, faz parte da nossa vida. O louvor, ele faz parte da adoração. O louvor em si só não é adoração, mas o louvor faz parte desse grande pacote da adoração. Da adoração particular, da adoração em público. E quando a gente vai ver a trajetória do louvor dentro do povo de Deus, nós vamos ver que o louvor sempre fez parte de maneira informal da convivência do povo. Somente no reinado de Davi institucionaliza o louvor como ferramenta de adoração no culto, de maneira oficial. Lá em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 16 em diante, Davi separa, olhe para cá, alguns levitas para fazerem o serviço da música. Alguns levitas foram separados, não todos os levitas. Quem está me entendendo diz amém. A turma gosta de dizer assim, não, o levita, a gente tem os extremos. A gente tem um extremo daqueles que gostam de bater nos que se chamam levitas, e a gente tem um extremo daqueles que querem ser levitas. Mas olhe para cá, os levitas, eles ficaram responsáveis pelo culto ao Senhor. A tribo de Levi ficou responsável por cuidar do culto ao Senhor. Então os levitas não tiveram herança na distribuição das terras. Os levitas ficaram responsáveis pelo cuidado da casa do Senhor, da ornamentação, do sacrifício, enfim. E Davi separa alguns levitas, desses que tinham mais habilidade, e instituiu esses levitas na parte musical. Oficializou esses levitas como cantores oficiais e musicistas oficiais do culto a Deus. Quem está me entendendo até agora diz amém. Eu preciso introduzir essa parte, ela é mais cansativa, eu diria isso. Quando você vai lá para 1 Crônicas 15, depois você lê em casa os versos 16 ao 22, você vai ver que alguns desses levitas que foram separados por Davi são autores de salmos. Asaf é autor de salmos, os filhos de Coré, dependendo da versão Corá, são autores de salmos. Eles oficializavam sempre isso, o culto a Deus, através de lira. A lira, muito parecido com a harpa, era um instrumento numa caixa de madeira com cordas. A lira, os tamborins. O culto a Deus sempre, desde Davi, inicia-se fazendo nessa parte. Davi era muito ligado ao louvor. Por isso que ele institucionaliza, ele oficializa o louvor como algo importante para o culto. Você vai ver na história de Davi o louvor de maneira indissociável. Quando a Bíblia apresenta Davi a primeira vez, Davi é um jovem adolescente que toca a sua lira enquanto pastoreia o rebanho de seu pai. Você vai ver no decurso da vida de Davi, nós vamos ver também aqui mais adiante em 1 Samuel 16, 23, que quando o rei era atormentado por um espírito maligno, foi necessário convidar Davi para tocar a sua harpa para que o espírito maligno afastasse de Saul. Davi é autor de 73 dos 150 salmos. Então, olhe para cá, o louvor não é algo secundário na igreja. O louvor não é algo secundário na vida do crente. O louvor não deve ser secundário na vida daquele que teme, que serve, que teme a Deus. O louvor não é uma mera arte. O louvor é um instrumento de Deus, um instrumento de comunicação do Criador. Existem várias maneiras de Deus se comunicar conosco, e o louvor é uma dessas maneiras. Então o louvor, ele tem a parte no culto, a parte na nossa história, a parte na nossa vida devocional a Deus. O louvor faz parte do culto ao Senhor. E o louvor, ele tem algumas especificidades, porque, olhe para cá, hoje, quando o crescimento evangélico, quando eu falo hoje, eu dato isso de 20 anos para cá, o crescimento evangélico, o crescimento do mercado evangélico, fez com que muitas pessoas abandonassem o mercado secular,
onde elas estavam fracassando em vendas, fazendo com que essas pessoas migrassem para o território evangélico. Então nós vamos ver hoje uma infinidade de músicas que não são louvores, que inundam a igreja, que inundam nossos ouvidos, que trazem até heresias contidas nela. E nós vamos perceber que essas músicas, elas não são louvores. Existem especificidades para o louvor. A primeira coisa, para que nós possamos entender de uma maneira mais abrangente, é entender que o louvor, ele fortalece o cristão, tanto no sentido da experiência, como no sentido do ensino. Nós estávamos aqui na imersão teológica, e foi nos lembrado aqui pelo pastor Leandro, a respeito da importância da música no início do processo da igreja pentecostal no Brasil, onde a igreja avançava em territórios onde o Estado havia esquecido. Então, quando a igreja chegava nos lugares onde os escravos estavam recém-alforreados, nos lugares do sertão onde haviam os analfabetos, nos lugares onde as pessoas não tinham muita leitura, os primeiros missionários utilizavam a música como ferramenta de doutrinação, como ferramenta de ensino. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o verdadeiro louvor, ele parte de um pressuposto bíblico, é um princípio bíblico cantado. É uma ideia bíblica cantada. Por isso que o louvor, ele nos ensina. Por isso que o louvor, ele nos instrui. Ele deve nos instruir. Quem está me entendendo diz amém. Ele não deve ser pautado apenas em emoções, em melodias ou em estratégias harmoniosas que nos façam nos emocionar. E a emoção, nós achamos que a emoção é edificação. Nós podemos sair daqui emocionados e não sair daqui edificados. Nós podemos sair daqui emocionados e confundir isso com presença de Deus. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender que o verdadeiro louvor, ele parte de pressupostos bíblicos. Ele tem que ter pressupostos bíblicos. Ele é a Bíblia cantada, ou ele é a verdade da Bíblia cantada. Quem me entende diz amém. Isso vai além de ritmos. Isso vai além da nossa forma de achar como deve ser. Quem me entende aí diz amém. Os salmos são cânticos que evidenciam a Deus. O louvor bíblico, ele parte de alguns princípios bastante interessantes. Primeiro, ele glorifica a Deus e a sua majestade. O que é glorificar a Deus? É dar atributos a Deus, é dar louvor a Deus, é fazer elogios ao Deus Todo-Poderoso. Glorificar a Deus não é ficar dizendo glória a Deus, é exaltar a majestade de Deus, é exaltar a pessoa e a divindade de Deus. O louvor também, ele magnifica os feitos de Deus. Ou seja, ele narra aquilo que Deus já fez. Ele narra as grandezas do Senhor. Quando Miriam começa a louvar após atravessar o Mar Vermelho, ela exalta o poder de Deus, a sua majestade e o feito que Deus acabara de realizar. Quem me entende diz amém. O louvor pode conter testemunho, ou seja, daquilo que Deus já fez na nossa vida. Esses pilares do louvor bíblico mostram de uma maneira bem clara, meus amados irmãos, que a ideia que o louvor edifica não é nova. A ideia que o louvor deve edificar não é algo da igreja contemporânea, ou aliás, da igreja pentecostal clássica. Ela é algo que desde os princípios bíblicos já existia. Louvando a Deus no Salmo, no 1 Crônicas capítulo 16, Davi fala que o Senhor edifica através do louvor. Quem me entende diz amém. Amém. Aleluia. Eu queria fazer essa leitura junto com você. Você pode fazer junto comigo? 1 Crônicas capítulo 16, verso 8. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem das suas maravilhas,
Glorifiquem o seu santo nome, alegrem o seu coração daqueles que buscam ao Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Esse louvor contém exatamente todas as coisas que eu acabei de falar para os irmãos. Esse louvor contém render graças a Deus, a sua majestade. Esse salmo, Davi engrandece a Deus e a sua majestade. Nesse louvor, ele faz com que as pessoas conheçam a Deus, façam seu nome conhecido. Nesse louvor, narra as maravilhas de Deus, os feitos de Deus. E nesse louvor, ele diz: busquem a Deus. Olhe para cá, é um louvor que edifica aquele que canta. É um louvor que edifica aquele que está ouvindo, aquele que participa. Quem está me entendendo diz amém. O louvor faz parte do processo de edificação da igreja. De edificação, de conhecer coisas, de buscar coisas, de entender o Senhor. E aí vem da parte do ensino. E aqui, repito, nós temos que perceber que hoje nós temos músicas que são vãs repetições. Uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje, por exemplo, é conseguir terminar uma música. Eu não vou criticar gênero musical nenhum, viu? Fique tranquilo, amém? Eu não consigo terminar algumas músicas porque são vãs repetições, mantras que cansam e na verdade não trazem nenhum princípio, nenhuma verdade bíblica, ou que exaltem ou adorem a Deus. Esses dias em que nós estamos aqui, o coral se apresentou, a banda Cordel Dobrado se apresentou ontem, algumas músicas, olhe para cá, eu não ousei nem cantar. Não é pela qualidade musical que os irmãos têm, que os irmãos já deixou notório isso. É porque a forma com que a graça de Deus se manifesta através da edificação traz paz ao nosso coração, irmãos. Não são palavras repetidas, não são palavras vazias, palavras mercadológicas, palavras que não trazem edificação nenhuma, que são vazias de conteúdo e vazias da graça de Deus. Louvores que tocam a alma, olhe para cá, são gerados em momentos de intimidade com o Senhor, de pessoas que têm vida com o Senhor. Elas não são gerados numa fábrica, numa esteira, que são gerados 4, 5 da mesma maneira. Louvores que transcendem os tempos, olhem para cá, nascem dos joelhos de verdadeiros adoradores, de princípios bíblicos e de experiências que essas pessoas tiveram com Deus. Como não lembrar de Eusébio de Paula, entrei no templo, dobrei os meus joelhos. Aleluia, irmão. Não vou ser saudosista também não, viu? Amém? Não vou ser. Até porque muitos louvores hoje tocam a alma, como nós vimos aqui, quando nós estávamos aqui reunidos. Quem me entende aí diz amém. Essa edificação, ela também, olhe para cá, como bons pentecostais, ela fala a respeito de experiência. O pentecostal, ele não tem só o conhecimento. O pentecostal, ele não vive apenas do conhecimento, da letra vazia, da letra seca. Não, nós também podemos contar com a experiência daquilo que sentimos no louvor, daquilo que o louvor pode nos proporcionar no culto. E aqui, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar agora. Como falei, a música, ela é intrínseca do ser humano. Nós somos seres musicais, alguns desafinados e outros melhores. Mas nós somos seres musicais, nós gostamos de música. Sabe por quê, irmão? Porque a música abre a porta das nossas emoções. A música tem a capacidade de abrir a porta das nossas emoções e de provocar emoções. É algo tão intrínseco nosso, por exemplo, que quando essas emoções são tocadas, elas podem se transformar em ações. A música pode provocar a tristeza que gera o arrependimento. Sim ou não?
Um louvor que venha de encontro à sua situação, venha de encontro à sua vida, que foi gerado por joelhos tementes de um adorador ao Senhor, que transcende tempos. Esse louvor, ele pode provocar uma profunda tristeza de uma ação que você está realizando, e essa tristeza provocar uma ação que é arrependimento, ou seja, uma emoção gerou uma ação. Está me entendendo? Diga amém. A música pode trazer alegria ao seu coração. Eliane viaja muito comigo, ela sabe. Está cansado? Corinho de fogo. Dedé da carruagem, muro de fogo. É só isso, irmão. Quem me entende aí diz amém. Os irmãos não conhecem a minha playlist. O Vitor conheceu, ficou extasiado. Porque a música, olha para cá, provoca alegria. Se você vai treinar, olhe para cá, se você vai treinar na sua academia, ou se você vai correr, qual música você coloca? Você não vai colocar Cassiane não, irmão. Por quê? Porque aquela música, aquela emoção vai gerar entusiasmo a você. A emoção gerando uma ação. Você está me entendendo? Diga amém. Um evento, eu não sei datar o ano, foi uma repaginação de um evento que aconteceu na década de 70, que foi o Woodstock. Há um documentário na Netflix sobre esse acontecimento. Os jovens, já há muito tempo, num determinado lugar, colocaram uma banda de rock para cantar uma música. E essa banda de rock começou a tocar uma música, os jovens entraram em êxtase naquela música, começou um quebra-quebra, o Woodstock, o segundo Woodstock, tem um documentário na Netflix, que deu errado. Eles queimaram o palco, eles queimaram as coisas, eles entraram em briga, mulheres foram estupradas, porque a música trouxe para fora uma emoção que estava reprimida. A música tem capacidade de abrir a porta das nossas emoções, e as nossas emoções geram ações. Você com raiva, você briga. Músicas licenciosas, que falam sobre sexo, que jogam no nosso imaginário cenas de sexo, cenas de nudez, cenas de permissividade, vai gerar um coração lascivo, porque a emoção vai gerar a emoção. Por isso que essas pessoas caminharão para fazer as ações daquilo que eles estão vendo ali, que eles estão ouvindo. Quem está me entendendo diz amém. Bom, não me tenha como radical não, eu não sou radical não. O que eu falo para os irmãos aqui é a experiência que cada um de nós tem, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. A música, ela afeta nossas emoções e o nosso ânimo. A música, ela liga-se com muita facilidade à nossa memória afetiva. Há eventos que aconteceram conosco, há situações que nós vivenciamos, há coisas que aconteceram conosco, estão ligadas, alinhadas com músicas que nós vivemos, que nós ouvimos, sim ou não, irmãos? Por isso que os irmãos da velha guarda, quando nós cantamos os hinos de Cícero Nogueira, quem lembra de Cícero Nogueira? Meu Deus, só eu, Ezequiel e os irmãos ali. Quando esses hinos são louvados na igreja contemporânea, ela arranca lágrimas de quem viveu aquela época, daquele momento na vida da igreja. Músicas estão ligadas a momentos de tristeza. Tem uma música que os irmãos, de vez por outra, cantam aqui, que afeta minhas emoções, porque foi cantado no sepultamento do meu sobrinho. Todas as vezes que os irmãos cantam, eu faço um exercício da minha mente, e eu saio aqui da igreja mentalmente, não escuto os irmãos cantando, porque se eu escutar, eu vou sofrer. Você lembra de coisas quando uma música é tocada e você escuta? Sim ou não? A música abre a porta das nossas emoções
E quando abre a porta das nossas emoções, nos empurra para ações. O louvor repreendia o espírito que atormentava Davi. O louvor dava ânimo a Davi na lida diária, cuidando do rebanho de seu pai. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 30, o texto diz: e tendo louvado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o louvor, olhe para cá, para o branco dos meus olhos, para dizer uma coisa a você: o louvor é arma para a batalha espiritual. Da mesma maneira que o louvor potencializa a sua força espiritual, da mesma forma a música profana abrirá um buraco na sua emoção e levará ao esvaziamento do seu ser. Então o louvor não é algo aleatório, o louvor não é algo sem sentido, o louvor não é algo que não precise de critério para ser escolhido. Eu vou ouvir qualquer coisa, eu vou colocar qualquer coisa no meu ouvido, eu vou fazer qualquer coisa. Eu tenho experiências de bandas que eu ouvia quando era adolescente, que me levaram a, não sei se era depressão, mas uma melancolia profunda. Que quando eu escuto essas músicas passando no rádio em qualquer lugar hoje, eu sinto a agonia da alma daquele momento que eu vivi. Então não despreze o que estou dizendo a você. A música dá acesso às nossas emoções e, consequentemente, ativa os nossos instintos. Por isso que Deus, olhe para cá, usa o louvor no sentido contrário à carnalidade. Por isso que o louvor, ele tem que ser bíblico. Por isso que o louvor tem que partir de pressupostos que glorifiquem a Deus e que edifiquem a nossa alma. Quem me entende aí diz amém. Então não adianta nós chegarmos aqui e eu dizer a você que samba é pecado, que forró é pecado, que eu escuto trap, onde eu sinto a presença de Deus. Você sabe o que é trap? Quem sabe o que é trap? Não vou cantar aqui não, para não escandalizar os irmãos. Escuto forró. Eu acho que ontem a gente ouviu maracatu aqui. Não era maracatu? Era maracatu? Foi pesado, foi bênção. Bênção demais. Escute, olha para cá. Quando você entender que os seus olhos e seus ouvidos são janelas para a alma, você entenderá que o louvor é uma poderosa ferramenta, uma poderosa arma na batalha espiritual. Quem me entende diz amém. Agora o problema é que as nossas emoções podem ser manipuladas. Podem ser manipuladas com uma música ou com um instrumento musical. Podem ser manipuladas com uma letra que afague o seu ego. Podem ser manipuladas com mentiras. Podem trazer heresias de forma bem pequena e você não percebe. E quando você menos imagina, você está cantando músicas mundanas, achando que essas músicas são louvores, simplesmente porque elas falam o nome de Deus. Músicas que acionam nossas emoções. Músicas com técnicas. Hoje, olhe para cá, existem pastores que usam técnicas de oratória e convencimento. Hoje existem ministros de louvor que usam técnicas de influência e manipulação. Por isso que você tem que ter muito cuidado naquilo que você ouve, sabe por quê? Porque quando o seu ouvido se abre, as suas emoções estão expostas e o seu instinto vai ser retirado para fora por aquela música que você está ouvindo. Se ela for de Deus, ela vai trazer coisas boas. Se ela não for de Deus, ela trará seus instintos mais primitivos e tornará você um pecador miserável. E aí parte da experiência. O louvor, ele une a comunidade na adoração. Ele nos une. Veja, o louvor comunitário é extremamente importante. Tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos em casa. Posso ouvir um amém, irmãos? Você louva em casa, levanta a mão e diga amém, irmão. Amém. Você ora em casa, levanta a mão e diga amém, irmão. Amém. Mas nós fazemos isso na igreja.
porque a dimensão de fazer isso na comunidade é diferente. Deus provocava Israel para fazer grandes ajuntamentos. Deus fazia com que Israel fizessem grandes ajuntamentos. Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 4, exatamente aí, no capítulo 4, onde a visão de João é a visão do trono, ou seja, o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, toda a criação está representada ali, e eles estão louvando em comunidade daquele lugar. A primeira visão de João da divindade é de um culto a Deus em comunidade. E aí nós desprezamos isso, ou seja, nós simulamos na terra o que o universo celebra, o que a criação celebra, como comunidade. Por isso que quando o louvor, ele é absorvido pela comunidade, olhe para cá, a dimensão do lugar é diferente, o espaço se torna diferente, porque o Espírito transcende a nossa mente daquele lugar, e a graça de Deus se manifesta na nossa vida, aqui, nesse lugar, nessa igreja que não é tão imensa, você entende? Diga amém. Você pode estar fazendo isso com 4, 5 irmãos em casa com violão, você pode estar fazendo no grupo de vida, você pode estar fazendo sozinho, não importa, esse momento de adoração, ele transcende a nossa alma em direção a Deus, e unifica a nossa identidade de povo na celebração. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse ponto que eu quero falar com os irmãos. Identidade de povo na celebração. O povo cantava em peregrinação para o templo. Os cânticos de degraus nos salmos, olhe para cá, são cânticos que as pessoas, que Israel cantava quando eles se dirigiam de todos os lugares e cidades em direção ao templo. Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo, no Salmo 137. Você está comigo aí? Diga amém. Salmo 137. Você está me entendendo, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, onde pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam o quê? Nos pediam o quê? Canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós os cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque? Identidade de povo. Essa época não é aquela época, não é a época de hoje que nós sabemos o que povo tal pensa, o que povo tal entende, ou o que povo tal, a cultura do povo tal. Os povos viviam isolados em suas culturas, em suas cidades. Quem está me entendendo diz amém. Mas os babilônicos identificavam nos judeus, identificavam uma identidade de que eles cultuavam a Deus com louvores e celebração. Cantem para nós as músicas que vocês cantam para Deus. Nós queremos ouvir as músicas que vocês cantam para Deus. Ou seja, eles têm uma identidade. A identidade era manifestada através da sua cultura musical, dos seus louvores, das formas com que eles cantavam. Quem está me entendendo diz amém. Nós cantamos a nossa fé em canções, e isso revela nossa identidade de crente. Quem me entende diz amém, irmãos. Essa identidade que precisa ser preservada. Quando nós olhamos, por exemplo, para alguns louvores, nós identificamos a cultura de determinada igreja ou de determinado ramo da comunidade cristã naquele louvor. O louvor que é cantado, você identifica, esse louvor é adventista.
Sim ou não? Identifica, sim ou não? Esse louvor é batista. Esse louvor é pentecostal. Esse louvor é worship. Sim ou não? A identidade é definido porque cantamos aquilo que cremos. A gente vai fazer fechamento de relatório estatístico. Relatório estatístico é um relatório que a gente sempre faz a cada ano, prestando contas do comportamento da igreja naquele ano. Eu não vou criticar nenhum estilo musical. Posso ir um amém? Amém? E aí a gente fala assim: quantos foram batizados com o Espírito Santo? 1, nenhum, 2. Por quê? Será que o Espírito deixou de agir no nosso meio? Nós cantamos o que nós cremos. Posso ouvir um amém? Quem crê no batismo com o Espírito Santo? Amém. Mas como identidade musical, identidade de comunidade, como nós passamos isso para a igreja? É segurando uma nota de teclado em Mi menor por 15 minutos? E repetindo o mesmo mantra: Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui? É assim? Como crerão naquilo que cremos, se não cantamos aquilo que cremos, e se alguns de nós têm vergonha da identidade que nós temos? Você é da igreja que faz barulho? Sou. E a minha igreja faz barulho que você não tem ideia. Barulho de glória, irmão. Amém? Não, tem um irmão da igreja, de uma igreja reformada, nos visitando. Então não vamos falar em língua. Que conversa, irmão, é rajada. É rajada, é a minha identidade. É a minha identidade. Eu não estou dizendo que nós vamos cantar indo, vai queimar, deixa. Eu estou dizendo que a nossa identidade precisa ser preservada, porque há uma uniformização musical nas igrejas, há uma uniformização em todos os sentidos. Irmãos, a nossa geração cresceu ouvindo pandeiro na igreja, irmão. Ouvindo hinos e corinhos que nós cantávamos, irmãos, sem violão e sem nenhuma estrutura. Posso ouvir um amém, irmãos? Esses hinos alegravam nossas viagens para o retiro, sim ou não, irmãos? Alegrava os nossos luaus, alegrava os nossos encontros. Nós fomos forjados no fogo, irmãos. Eu gosto muito de banda, de muitos grupos. Eu vou parar por aqui. Não. Mas se o louvor, e aqui eu me viro naquele velho sistema da pregação, aqui eu vou me virar para o louvor agora. E vou dizer o seguinte: são vocês que forjam a identidade musical da igreja. Os irmãos sabem que eu não sou aquele pastor chato que fica: qual é o hino? Qual hino vai cantar? Qual é a origem? Olha, vou ver isso pela Bíblia. Qual a palavra original? Eu não faço isso, eu não sou chato. Mas olhe para cá, vocês têm que entender uma coisa: a identidade de uma igreja pentecostal é forjada através daquilo que canta. Precisamos cantar aquilo que nós acreditamos. Jesus ressuscitou, amém. Jesus é glorificado, amém. Mas também Jesus batiza com o Espírito Santo. O Senhor levanta profetas na igreja. O Senhor faz mover espiritual na igreja. O Espírito ainda age no nosso meio. Aleluia! O Espírito ainda age. Eu levei uma pedrada nessa conferência agora. Eu não vou dizer quem foi, nem o dia que foi. Mas a pedrada foi tão forte que eu me encolhi numa pequena palavra que foi falada aqui. Uma coisa que eu já tinha sepultado, uma coisa que eu já tinha enterrado,
uma coisa que eu já tinha desistido. Aí Deus vem e faz isso comigo na conferência. Nós acreditamos nisso, irmãos. Eu vou falar, Vitor, Deus te usou hoje de manhã. Deus te usou de uma forma poderosa hoje de manhã. Você não tem ideia do estrago que você fez na minha consciência hoje de manhã. Eu sou assim, eu creio nisso. Veja, a identidade musical, a identidade como comunidade, a identidade daquilo que cremos, as nossas tradições, o nosso pentecostalismo, ele não pode ser pavimentado e uniformizado só porque a igreja A faz, só porque a igreja B faz, ou só porque está no topo das playlists. Eu vou trazer algo que eu creio, que o meu povo seja alimentado e que ele tenha a experiência pentecostal. Que ele busque o Senhor, que ele busque o batismo, que ele busque a ação do Espírito em sua vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Forja-se a identidade da igreja. Puxa vida, irmão, quando eu me debrucei sobre isso, eu temi e tremi. Porque a pregação é deveras importante. O púlpito é a centralidade da igreja. O púlpito é o leme da igreja. Mas a identidade é formada com um conjunto de padrões de comportamento. E o louvor tem a capacidade da formação da identidade pentecostal da igreja. Aleluia. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vai haver festa do céu, e vai ter anjos voando, e a igreja de Jesus. É isso aí. Olha, tudo doido para cantar, tá vendo? Aleluia. Dá vontade até de tirar o sapato. Aleluia. Não, sou do fogo. Quem é do fogo, levanta a mão e diz amém. Ei, meu Deus, é bom demais, irmão. É bom demais. Tem coisa melhor para um crente pentecostal do que dar lugar, irmão. Meu Deus. Por fim, mas não menos importante, o louvor, em primeiro lugar, fortalece o cristão no conhecimento e na experiência. No conhecimento. Eu já falei aqui na igreja. Eu liderava os jovens na minha igreja. Vou falar de experiência. Eu liderava os jovens na igreja. E liderar os jovens, eu acho que é o segundo cargo mais cansativo da igreja. Mas hoje tem os adolescentes também, né, Patrick? Vou falar da SAF, sem falar dos homens, mas enfim. E eu entrei naquele dia, olhe para cá, e eu entrei naquele dia determinado. Eu não preciso disso. Eu não quero conversa com a Jovep. Vou chutar o balde. Vou ficar na minha. Se quiserem fazer, faça. Olha, negócio de ministério acaba aqui. Sentei. Na nossa época, os bancos eram assim de lado. Lembra disso? Sim ou não? Homens de um lado, mulheres do outro. Só que a Jovep sentava junto. Sentei nem na Jovep. Eliane, você não vai não? Acabou. Só terminar o culto, vou dizer ao pastor que tome conta dos bodes dele. Isso aí não é ovelha não. Sentei no último banco, emburrado, de braço cruzado. Isso é chamado, Senhor. Isso é chamado. Esse negócio de chamado não existe. Os meninos foram cantar. E eu, olhe para cá. Você pode estar aqui e o seu pensamento não está. Você concorda comigo? E o louvor rolando lá e eu indignado com Deus. Na hora do refrão, parece que Deus deu um supapo. Eu parei, olhei e o grupo cantou. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará.
Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti. Eu só chorei o resto do culto. Isso é experiência, irmão. Por fim, honra e atrai a Deus. Honra a Deus. O louvor, olhe para cá, honra a Deus. Experimente louvar um hino bíblico no lugar onde você trabalha. Experimente louvar hino bíblico entre pessoas que não professam o mesmo nome do mesmo Deus que você. Não deixe que o brega ocupe o lugar do seu trabalho, não. Experimente louvar, experimente assoviar um louvor aonde você está. Experimente de uma maneira bem tranquila e bem simples louvar ao Deus Todo-Poderoso. Você atrai Deus para aquele lugar. Você traz Deus para aquele lugar. E pode ser o pior calabouço do mundo e mais escuro do mundo. A luz vai brilhar naquele lugar. Aleluia. O maior pistoleiro da minha região, já falei dele aqui, se converteu dentro de um calabouço da penitenciária Paulo Salazar em Fortaleza. O nome dele é José Ventuil. Escuro, um ambiente tenebroso, ambiente solitário, colocado como um animal naquele lugar. Mas quando a presença de Deus chegou naquela masmorra, ele disse que por mais que não houvesse nenhuma fresta de luz onde ele estava, o lugar tomou um brilho diferente. O louvor honra e atrai Deus. Agora, não é aquele negócio de bater lata não, irmão. Não é bater lata não, é louvor. Louvor que enaltece a criação do Deus Todo-Poderoso, a sua majestade, os seus feitos. O louvor é um memorial permanente da glória de Deus. Aleluia. Ele abriu o mar vermelho. Como os meninos cantaram aqui, Ele abre o mar, Ele está acima de todas as coisas, Ele é majestoso, Ele é Deus, Ele é Rei. Miriam exaltou a Deus, e nós falamos dos feitos de Miriam até hoje, que ao atravessar o mar vermelho, dançava e cantava, exaltando o que Deus havia feito na vida dela. Ana louvou a Deus ao ter o pequeno Samuel em suas mãos. Ana louvou a Deus. O cântico de Samuel é tão poderoso que Apocalipse cita o cântico de Moisés. Lá no último dia ele diz: eles cantavam o cântico de Moisés. Então o louvor, ele atrai a honra de Deus, ele atrai a presença de Deus. É um memorial permanente de quem Deus é, do que Deus faz e do que Ele já fez por nós. Posso ouvir amém, irmãos? Aleluia. E quando nós louvamos como comunidade, e quando nós ofertamos ao Deus Todo-Poderoso um louvor do qual Ele é digno, Ele é o único Deus que participa do culto à sua divindade. Ele é o único Deus que participa do culto, que está presente no culto, que está no meio da sua igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 diz que Ele passeia entre os candeeiros, ou seja, os candeeiros é a igreja, as igrejas, e Ele passeia no meio dos candeeiros. Oh, aleluia! Entenda isso, querido. Salmo 22, versículo 3 diz que Deus está entronizado nos louvores de Israel. Habita no meio dos louvores de Israel. Então está difícil, meu irmão. Não importa a situação, não, louve. Louve. Agora não louve de maneira despropositada, não louve de qualquer maneira. Louve exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Quem me entende diz amém. A música, ela seduz e inspira. A música é capaz de fazer grandes coisas. Então deixe que através do louvor Deus te faça vencer os desafios da sua vida.